Há um conceito tanto bíblico como do dicionário de mordomia. Mordomia hoje nós chamaríamos de gerência. É exercer cuidado sobre aquilo que não é nosso, mas nos foi confiado. Quando a palavra de Deus fala a respeito do corpo, a Bíblia diz que ele é propriedade do Senhor e que nós devemos zelar por ele e devemos agir de tal forma que Deus seja glorificado. Isso envolve uma vida de santidade, manter-nos longe de pecados como a imoralidade, mas envolve também o cuidado básico da nossa saúde. Esse é o assunto da nossa conversa, mordomia do corpo. Nos próximos minutos falaremos mais acerca desse importante assunto. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Canmore, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versos 18 a 20, nós lemos: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Em vez de só começar com a declaração do verso 20 sobre glorificar a Deus no corpo, fiz questão de ampliar um pouco mais aqui a leitura dos versículos para dar um contexto. Paulo está falando sobre fugir da imoralidade e ele diz que qualquer outro pecado é fora do corpo, mas que a imoralidade, ela fere diretamente o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. E ele diz que a responsabilidade de cuidar bem do corpo, ela se fundamenta num conceito: o corpo não é nosso. A expressão que ele usa é: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Em outras palavras, que vocês não são donos de si mesmos. Ou seja, por que é que eu não sou dono de mim mesmo? Ele afirma no verso 20, porque nós fomos comprados por preço. Esse é o significado de redenção na Bíblia. Quando falamos de redenção, alguns pensam salvação, perdão de pecados. Isso tudo é parte de uma obra espiritual, da aplicação espiritual de redenção que Cristo fez por nós. No entanto, quando você lê sobre redenção nas páginas do Antigo Testamento, antes de ser uma realidade espiritual, ela era parte de uma lei natural que governava uma nação. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz se tornaria o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Em Levítico 25, nós lemos sobre isso. Quando alguém empobrecesse, vendesse as suas posses, um resgatador poderia se levantar para adquirir novamente aquilo que havia sido perdido. O conceito de redenção na Bíblia é o de resgate de uma propriedade. E é isso que eu quero destacar aqui em primeiro lugar, né? O resgate de uma propriedade. É isso que Deus fez para comigo e para com você. Quando a Bíblia diz que nós somos comprados, nós precisamos entender que no natural, redenção era um ato de transação, era uma transação comercial. E nós precisamos entender que no plano espiritual continua sendo uma compra. A diferença é que o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados, redimidos da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Bom, a Bíblia diz que fomos comprados. A diferença é que estamos falando de uma outra moeda. Colossenses capítulo 2, verso 14, por exemplo, diz que o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, e nos era contrário, Cristo removeu do nosso meio, pregou na cruz. O que Cristo fez foi pagar uma dívida, a nossa dívida. E a consequência, diz o verso 15, é que ele tomou o despojo, ele despojou o reino das trevas, que inclusive nos tinha em seu domínio. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Como ele fez isso? Por meio de um resgate que envolvia o pagamento de uma dívida que para nós era impagável. Então, quando entendemos que redenção é um ato de compra, é o resgate de uma propriedade, nós precisamos entender a consequência da redenção. A redenção faz de Deus o nosso dono e, portanto, faz de nós a sua propriedade. Em 1 de Pedro 2,9, a Bíblia diz: vocês são a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade de Deus porque Ele nos comprou. Então isso significa que Deus é o dono e nós somos a propriedade.
Paulo, quando está naquele navio que viria naufragar, parar na ilha, eles iriam parar na ilha de Malta depois do naufrágio, a Bíblia diz que ele se levanta para contar uma visão e ele diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. O que significa de quem eu sou? A quem eu pertenço. Eu tenho um dono e eu sou servo dele, eu sou um escravo, eu sou apenas a propriedade de alguém que me comprou e tem todo o direito de posse sobre mim. Por isso ele usa a expressão servo, que significa um escravo, alguém que pertencia a outro. Agora, se esse é o conceito de redenção, e Paulo está aplicando isso quando escreve aos Coríntios, né, que nós não somos de nós mesmos, porque Deus é o nosso dono, porque Ele nos comprou. Então, em terceiro e último lugar, o que nós precisamos entender é qual é a nossa resposta à redenção. É aí que entra o assunto da nossa introdução, a boa mordomia. Se o corpo não é mais nosso, se nada do que temos, né, é mais nosso, se tudo pertence a Deus, isso significa agora que eu e você precisamos compreender o que é a boa mordomia. Quando a Bíblia fala sobre mordomia, ela destaca pelo menos dois aspectos bem distintos que eu e você não podemos ignorar. O primeiro diz respeito a cuidar das coisas de outro, do nosso Senhor, no caso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que isso também envolve prestação de contas. Então, quando falamos de cuidar das coisas de outro, por exemplo, nós vemos lá em Gênesis 39:4, que José foi comprado por Potifar no Egito. Ele era um escravo, uma propriedade, ele pertencia ao seu dono. No entanto, lhe foi dado a capacidade de cuidar de tudo aquilo que não era dele. Era isso que o mordomo fazia. Ele gerenciava aquilo que não lhe pertencia. Hoje nós conhecemos a aplicação e o conceito de gerência dentro da ideia de uma relação patrão e empregado. Mas isso acontecia com o escravo e o seu senhor. A segunda coisa que eu mencionei diz respeito à prestação de contas. Em Lucas, no capítulo 16, no verso 2, Jesus, numa parábola, fala a respeito de um dono chamando o mordomo para uma prestação de contas. E essas duas coisas se aplicam na nossa vida espiritual. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque ele não é seu. Você precisa cuidar bem daquilo que não é seu. Segundo, a ideia de que um dia haverá prestação de contas sobre a maneira que lidamos com tudo aquilo que não é nosso. Quando falamos de mordomia, podemos falar da forma como criamos os filhos, porque a Bíblia diz que eles são herança, propriedade do Senhor. Podemos falar de diversas coisas. Mas ao focar a mordomia do corpo, há dois aspectos que chamam a minha atenção. Um deles é o ato de glorificar a Deus por meio de uma vida de pureza, de santidade. E eu já tenho falado muito sobre isso em muitos desses sub-12 que gravamos. Então quero chamar a sua atenção para o que eu venho trabalhando, né, numa espécie de continuidade, que é o conceito de cuidado do corpo no sentido de saúde. Durante muitos anos eu fui relapso com isso. Cheguei a pesar no auge, não permaneci tanto tempo lá, mas cheguei a pesar 153 quilos. Né? Tive problemas com diabetes, com pressão alta, né? Com uma série de questões ligadas a isso, e vou falar sobre sobrepeso num outro vídeo. Mas ao longo dos anos Deus começou a me corrigir e me chamar a atenção para aquilo que as Escrituras dizem, para aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do assunto do cuidado e da boa mordomia do corpo. Então, à medida que essas verdades foram entrando, uma percepção foi mudando dentro de mim, no que diz respeito à minha responsabilidade, a não ser negligente, a entender que um dia haverá prestação de contas. E muitas pessoas às vezes dizem: não, se eu me alimentar errado, se eu não descansar direito, né, se eu não me exercitar, não quer dizer que isso vai me levar para o inferno. E normalmente eu digo: não, talvez te leve mais cedo para o céu. Mas a questão é, eu e você recebemos de Deus uma missão a ser cumprida. E simplesmente, por negligência, sacrificamos o tempo da nossa duração e existência nessa terra, que serviria para cumprir um propósito, por mera negligência. Qual a inteligência disso? Né? Não falo apenas de acrescentar anos à sua vida, mas de acrescentar vida aos seus anos. Vamos supor que de alguma forma Deus, como fez com Pedro, tivesse me revelado antecipadamente que eu seria o mártir do Evangelho e que eu não viveria tanto tempo quanto imagino. Ainda assim, até que esse dia chegasse, eu gostaria de gozar do máximo de saúde e vigor possível para poder me dedicar à obra de Deus. E nós precisamos rever isso. Então, Deus foi me corrigindo e aos poucos eu fui trabalhando esses conceitos. Em primeiro lugar, quando as coisas ficaram realmente ruins, eu levei um choque e emagreci. E comecei a me cuidar um pouco melhor, até chegar a um nível de peso, que ainda era sobrepeso, mas a maior parte dessas questões mais extremas tinham sido resolvidas. Foi nessa época que eu conheci um pastor, um amigo, e ele, hoje um amigo,
E ele me deu um testemunho que me chocou e me fez repensar as coisas. Ele chegou a morrer. Na verdade, ele disse que os médicos o reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 ele voltou, na 5ª não. Nessa última, o Senhor Jesus aparece atrás dele e o censura dizendo: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida e você o abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Naquela hora eu levei um choque, falei: para, você era gordo? Fala direto comigo. Ele falou: não, meu problema não era esse. Eu não me alimentava direito, eu não descansava, eu viajava a pregar sem me dar descanso, eu jejuava sem um entendimento e sabedoria. E ele falou: meu corpo entrou em colapso aos 44 anos de idade. Eu vi essa história dele com 41. E quando eu achei que estava chocado o suficiente, ele falou: calma que fica pior. Ele falou: Jesus me deu uma visão do que seria o meu velório no dia seguinte. O velório que nunca aconteceu. Ele falou: eu enxerguei aquilo como se estivesse presente. Meu corpo no caixão, né? Todas as flores, familiares, amigos, todo mundo chorando. E alguém apontava a mão na direção do caixão e dizia: mas esse irmão era uma bênção, por que será que o Senhor o recolheu tão cedo? E Jesus dizia para ele: além de negligenciar o plano e o propósito que eu tinha para você, ele diz: você ainda faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma. Você que nunca se cuidou, né? E basicamente o que ele entendeu é que o Senhor estava chamando de um suicida. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus: o Senhor nunca mais vai me corrigir novamente sobre isso. E eu decidi estudar e entender essas verdades que produziram uma mudança enorme na minha vida, incluindo esse aspecto da saúde física. E eu quero fazer um apelo ao seu coração: cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. É verdade que nós não temos controle sobre o futuro. Nós não podemos garantir que, cuidando da nossa saúde, necessariamente viveremos tanto quanto imaginamos. Mas, no mínimo, podemos garantir qualidade de vida e estar diante do Senhor dizendo a Ele: eu cuidei bem daquilo que não era mais meu, daquilo que o Senhor me confiou. Que Deus nos ajude a ter o entendimento e a sabedoria para praticar essas verdades.